Agora vamos abrir a nossa Bíblia. Primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, está lá no finalzinho da sua Bíblia. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Vamos ler os versos de 1 a 4. Primeira Pedro, capítulo 5, versos de 1 a 4. Todos encontraram? Então vamos ao texto. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Vamos ler juntos mais uma vez? Vamos comigo. 1, 2 e... Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ajuda-nos nessa noite, Senhor. Socorre-nos, nós precisamos de Ti, dependemos do Teu Espírito para podermos entender, aplicar e viver a Tua palavra. Então, ó Deus, derrama do Teu Espírito sobre nós nessa noite. Que não seja eu a falar, que não sejam as minhas incapacidades e os meus pecados que atrapalhem a Tua igreja de ouvir a Tua voz nessa noite, pois precisamos ser alimentados por Ti. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Estamos hoje encerrando, da última vez que eu preguei sobre o Hebreus, Hebreus capítulo 13, eu falei que era a última mensagem da série sobre o bom pastor, mas eu estava enganado. Hoje sim, é a quinta e última mensagem da série O Bom Pastor. Ah, Guilherme, mas eu estou aqui hoje e nunca vi as outras. Você pode ir no YouTube, você pode ir no Spotify da igreja, elas estão lá em playlists bem separadinhas, mas hoje é o encerramento dessa série, que nós começamos com o Salmo 23, que foi o Salmo que nós lemos no começo do culto, e nós vimos no Salmo 23 que o pastor, o nosso bom pastor, que é Jesus, ele não nos abandona. Isso está na primeira mensagem. Na segunda mensagem, que foi em Ezequiel 34, nós vimos que o nosso pastor, ele condena os falsos pastores, porque eles existem, falsos pastores são reais e o nosso pastor está de olho. Em João 10, nós vimos mais uma vez ele confrontar os falsos pastores, mas vimos que ele é o pastor que não apenas cuida das ovelhas, mas ele dá a vida pelas ovelhas. Isso está em João 10, na terceira mensagem. Na quarta mensagem, que foi em Hebreus capítulo 13, nós vimos que o nosso pastor, ele não é apenas um pastor, ele não é qualquer pastor, ele é o bom pastor, mas é o bom pastor
soberano. Ele tem o poder e o domínio. Ele ressuscitou e nos guarda até o fim, porque ele derrotou todos os nossos inimigos, inclusive a morte. Então, o nosso pastor, aquele que nos guarda, ele é soberano, ele é Senhor. Hoje, encerrando para essa série, olhando para esse texto, nós vamos ver que esse bom pastor está ligado à vida concreta da igreja local. Nós, como igreja, estamos todos debaixo do pastoreio desse bom pastor. E Pedro está mostrando aqui, através desse texto, nós vamos caminhar no texto, mas nós estamos vendo que o cuidado pastoral da igreja não termina com Cristo sendo apenas um modelo distante, algo que está lá inalcançável, mas continua, o cuidado do bom pastor com a igreja continua por meio de homens chamados a pastorear sob a autoridade dele. Então Deus chama homens para pastorear a sua igreja. E nós precisamos entender isso. Existem qualificações, existem recomendações que Deus faz para nós podermos discernir se somos chamados, se os pastores são chamados, se estão fazendo o trabalho como deveria ser feito. Mas entenda que num dia de ceia como hoje, e essa série começou também num dia de ceia, né? O primeiro sermão também foi num dia de ceia, mas nós precisamos entender que a mesa do Senhor, ela revela tanto o amor do pastor pelas suas ovelhas, quanto também a responsabilidade que tem sobre aqueles que estão hoje cuidando delas. A mesa nos lembra dessa responsabilidade também. Então vamos ao texto. Ele começa então dizendo: aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. E vamos parar aqui antes da petição. Veja que Pedro está se apresentando, então, não como um líder distante, ele não se apresenta como alguém que está tão distante dos outros pastores. Ele diz: olha, fale com os presbíteros, que eu também sou um presbítero como eles. Então Pedro não se coloca num lugar diferenciado, especial, ele se apresenta como mais um dos presbíteros. Ele está lá falando como um presbítero entre presbíteros, entre colegas, entre irmãos que também foram chamados para cuidar do rebanho do bom pastor. Então ele não se coloca num lugar diferenciado, ele não coloca esses irmãos num lugar diferenciado, ele simplesmente diz que eu, como presbítero, como eles. Há aqui um componente importantíssimo. Ele se apresenta como presbítero, como uma testemunha dos sofrimentos de Cristo. Isso é muito importante, meus irmãos, porque para ser um dos pastores que vai cuidar do rebanho do Senhor, é preciso alguém que sabe o custo real desse rebanho, sabe quanto custou esse rebanho e sabe quanto custa seguir esse pastor. Porque o nosso pastor nos diz o que? Aquele que não perder a sua vida por minha causa. Eu falei errado, né? Chutei errado, né? Eu sou péssimo para citar versículos, mas nós precisamos, aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Agora melhorou, né? Mas quem perder a sua vida por minha causa, esse viverá. Então, seguir ao nosso pastor tem um custo. E aqueles que estão liderando o rebanho desse pastor precisa entender que há esse custo. Existe um custo que foi pago pelo pastor por esse rebanho, e existe um custo que esse rebanho está pagando para seguir esse pastor. Então ele tem que ter ideia. Então isso já estabelece um princípio essencial. A autoridade pastoral legítima, ela nasce do entendimento da cruz.
A autoridade de um pastor vem na medida em que ele entende os sofrimentos da cruz. Não tem a ver com status, não tem a ver com carisma, tem a ver com um entendimento do sofrimento de Cristo. Quem não contempla o Cristo sofredor, quem não contempla os sofrimentos de Cristo, inevitavelmente vai transformar o seu ministério ou num palco, ou num negócio, ou num projeto pessoal. Aqueles que se colocarem e forem colocados à frente de uma igreja, à frente de um rebanho, se ele não estiver com os olhos colocados na cruz, com os olhos colocados nos sofrimentos de Cristo, ele fatalmente vai redundar ou num palco, ou num negócio, ou num projeto pessoal de sucesso. Então, ele segue. Peço, então, a esses presbíteros que entendem dos sofrimentos de Cristo, a esses presbíteros que estão com os olhos colocados na cruz, peço que pastoreiem o rebanho de... Então aqui, meu irmão, foi fraco esse, pastoreiem o rebanho de... De Deus. De quem é o rebanho? Vocês estão muito desanimados, gente. Muito desanimados. Olha que o culto aqui é cedo. Se fosse mais tarde, tivesse jantado, mas tudo bem. Vamos seguir. Essa frase simples, meus irmãos, pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, já nos dá uma verdade devastadora, que é: o rebanho é de Deus. Então, o rebanho não é do pastor, o rebanho não é da denominação, o rebanho não é da instituição, o rebanho é de Deus, e só existe um rebanho, porque só existe um Senhor e um pastor. Embora haja diversas denominações, haja diversas igrejas, diversas instituições, o que nós precisamos entender, e que principalmente aqueles que foram colocados para liderar precisam entender, é que só existe um rebanho, e esse rebanho pertence ao Senhor. Então, os pastores, eles não são donos de absolutamente nada e de ninguém. Os pastores são meros mordomos. Nós recebemos uma ordem do grande e supremo pastor para cuidar das ovelhas dele. Nada pertence aos pastores. O certo seria nós sermos chamados de subpastores. Quem foi militar sabe que tem o sub, né? Eu fui suboficial na Marinha, tem o subtenente em outros lugares, né? Por quê? Porque não são as autoridades, são aqueles que estão abaixo das autoridades. O nome certo que deveria ser dado para nós é subpastor Guilherme, subpastor Gilson. Nós deveríamos ser chamados assim, porque o verdadeiro pastor, o grande pastor, é o Senhor. Nós somos subpastores, não somos celebridades, não somos ninguém de grande importância, nós somos verdadeiros servos, ou deveríamos ser verdadeiros servos. Nós não deveríamos estar sendo servidos. Pastores não devem ser servidos pelas ovelhas. Os pastores devem servir as ovelhas. Aqueles que são servidos pelas ovelhas, volte lá na segunda mensagem da série, em Ezequiel 34, e você vai ver quem era que tosquiava as ovelhas, quem comia da carne das ovelhas, quem enriquecia com o rebanho, eram os falsos pastores. Os pastores do grande pastor são servos. Porque Deus condena, e vai lá em Ezequiel 34, Deus condena pastores que se alimentam das ovelhas ao invés de alimentá-las. Então, pastores são servos.
No nosso contexto atual, então, meus irmãos, isso fala diretamente, mas é algo que está presente na história da igreja. Mas hoje, com televisão, com internet, tudo fica mais fácil de ser visto. Há líderes enriquecendo absurdamente. Seja por conta de medo, seja por conta de manipulação, seja por conta de falsos evangelhos, mas existem homens, existem líderes que estão enriquecendo absurdamente por conta das ovelhas. As ovelhas do Senhor. Existem líderes que estão manipulando consciências e controlando a vida das ovelhas, de modo que até mesmo para viajar elas têm que pedir permissão. Para tirar férias do trabalho, elas têm que dizer e perguntar se pode ser tal dia, se pode ser outro dia. São dominadas. E existem líderes que estão trocando a palavra de Deus por qualquer outro produto religioso que eles conseguem fabricar. E a criatividade é imensa, meus irmãos. É tijolo, é água, é tesoura, é caneta, é vassoura. A palavra de Deus está sendo trocada por produtos religiosos. Pedro deixa bem claro: o rebanho de Deus precisa ser bem cuidado. E quem não está fazendo isso está em desobediência e não está prestando atenção no fato de que aquele rebanho não é dele, aquele rebanho não lhe pertence. Depois, então, ele vai trazer 3 contrastes aqui para descrever o modo que esses homens devem se portar. Peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês. E aí ele vem: não por obrigação, mas espontaneamente como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. 3 contrastes. O primeiro: não por obrigação. Não existe ministério pastoral imposto. Não existe ministério pastoral como um fardo colocado à revelia daqueles que estão à frente. Quem me conhece mais próximo sabe que eu sempre digo: eu nunca busquei o ministério. Eu estou aqui porque eu sou obediente. Mas isso não quer dizer que o ministério foi imposto a mim. Eu sou obediente. Eu amo fazer a vontade daquele que me salvou. Então, onde ele me colocar, eu estarei. Quem me conhece com mais proximidade sabe que se eu pudesse escolher, sabe onde eu estaria? Na praia. Morando numa cidadezinha qualquer, onde tivesse praia e sol o ano inteiro. Era lá que eu estaria. Se Deus te dissesse assim: Guilherme, está liberado do ministério e pode fazer o que você quiser, vocês não iam me achar mais. Mas eu não estou aqui obrigado. Eu tenho um grande prazer em fazer a vontade daquele que me salvou. Então, não é por obrigação, é espontaneamente. Uma resposta graciosa a um chamado divino. E quando eu digo chamado divino, não quer dizer, eu já falei isso para outras pessoas também, eu não entendo muito bem, eu entendo que outras pessoas têm um chamado diferente do meu. Eu não sou aquele que teve um chamado pastoral desde quando eu me converti. Eu tenho um chamado para servir. Onde me mandarem, eu vou estar. Se me mandar ficar no som, eu fico no som. Se me mandar ficar no banheiro, eu fico no banheiro. E se me mandar ser pastor, eu sou pastor. Eu conheço outros homens que tinham um chamado pastoral, realmente. Mas tanto eles quanto eu, nós respondemos a um chamado divino. E talvez haja entre vocês aqui pessoas também que estão sendo trabalhadas e preparadas para responder a esse chamado divino. Porque parece que nenhum jovem mais quer ser pastor, né? Mas eu também não queria.
Basta que você ouça a voz do seu Senhor. E se Ele estiver chamando você, atenda. Porque o ministério pastoral está se tornando coisa de homens velhos, né? São poucos aqueles jovens que hoje que estão buscando. Na nossa denominação, a média da idade dos pastores é acima de 60. Eu com 51 sou um dos mais novos. Daqui a um tempo nós não teremos pastores, se continuar assim. Então vocês que estão aí, desse lado, fiquem atentos, principalmente vocês jovens, fiquem atentos. Ouçam, porque não é por obrigação, não é por imposição, mas é respondendo a um chamado divino do seu Senhor, que quer colocar você para cuidar do rebanho dele. Ouça, fique atento. Segundo, não por ganância, mas de boa vontade. Aqui Pedro é direto. Ganância e pastoreio é algo incompatível. Quer ganhar dinheiro, abra uma empresa. Quer ganhar dinheiro, vai vender alguma coisa. Quer ganhar dinheiro, faça qualquer outra coisa que não pastorear o rebanho de Deus. Aqui não é lugar de se ganhar dinheiro. Aqui não é lugar de ficar rico. Aqui é lugar de servir. Não por ganância, mas de boa vontade. Por quê? Porque onde o dinheiro estiver governando, o rebanho sofre. Porque a gente volta lá para Ezequiel 34. O rebanho vira só, vou tirar a ovelha, vou tirar a lã daqui, vou tirar uma carne daqui, vou matar aquela ali, e vou só enriquecendo com o rebanho de Deus. Ganância não tem nada a ver com o ministério. Se você tem um sonho de ser rico, procure outro lugar, procure outra tarefa, procure outro meio de enriquecer. E terceiro, não como dominadores, mas como exemplos. A autoridade do pastor não é uma autoridade que oprime. Um pastor deve inspirar as pessoas a segui-lo. Um pastor não é aquele que controla a vida das ovelhas, não é aquele que vive determinando o que as pessoas devem ou não fazer. Um pastor que cuida do rebanho de Deus, ele serve, e ao servir, ele inspira. E você pode olhar para essas lideranças, você pode olhar para essas pessoas e pensar: poxa, eu quero servir mais a Deus como ele faz. Eu quero servir mais a Deus como ela faz. Nunca por ser dominado. Tem uma frase de um teólogo que diz: liderança cristã não é ter pessoas sob você, mas caminhar à frente delas no caminho da cruz. É inspirar pelo exemplo. Tem uma frase que eu escutava muito quando eu era criança, não sei se vocês falavam isso ou ouviam, mas a minha mãe me dizia: não faça o que eu digo, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. A minha mãe falava isso para mim. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Isso está errado. Minha mãe estava errada. Hoje a minha mãe sabe que ela estava errada. Mas há pessoas que querem liderar o rebanho de Deus assim. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Não se sacrifica em nada, não abre mão de nada. Quer tudo para si, quer ser o primeiro em todas as coisas. Mas diz para a igreja: sacrifique-se, abra mão, perdoe. E o próprio cara não perdoa ninguém. Vacilou, cortado, está ali, está fora, vai perseguir a sua vida até você ir embora da igreja. Não como dominadores. Um verdadeiro pastor do Senhor, ele se torna um exemplo. Porque ele é impecável? Não. Porque ele é alguém que nunca erra? Também não. Mas um pastor, ele se torna um exemplo na medida em que ele erra, ele reconhece o seu erro e pede perdão.
Um pastor, ele se torna um exemplo no momento em que ele diz para as pessoas: olha, eu não sou perfeito. Eu sou um grande pecador como você, estou lutando como você e falho como você. Um exemplo não é exemplo de perfeição, porque o único impecável que andou por essa terra foi o nosso Senhor Jesus. E justamente porque nós somos incapazes de não pecar. Por isso que ele veio. Jesus veio para viver uma vida santa, porque eu e você somos incapazes. Tanto vocês quanto qualquer pastor, bispo, apóstolo, tetrarca, o que for. Não importa o título. Todos são pecadores. Todos pecam. Aquele que diz que não peca é mentiroso. Já está escrito lá na primeira carta de João. Então, ser um exemplo, e eu não carrego isso como um fardo, porque eu, quando busco ser um exemplo para vocês, é um exemplo de um pecador perdoado. É o exemplo de um pecador que confia na graça do Senhor. Meus amigos no quartel brincavam comigo: Guilherme, você vai para o céu? Aí eu falava: vou. Ele: vai nada, rapaz. Eu te conheço. Eu falei: mas Jesus também me conhece. E eu não vou para o céu, não é por causa do que eu faço, do que eu deixo de fazer. Eu vou para o céu por causa daquilo que Jesus fez por mim. Isso não é desculpa para viver de qualquer jeito não, tá, gente? Mas é uma caminhada de fé. Todos nós estamos na caminhada, todos nós estamos na luta, todos nós vamos ter momentos de queda e momentos de serem levantados. Todos nós vai ter momentos que vocês vão precisar segurar na minha mão. E vai ter outros momentos que eu vou ter a oportunidade de segurar na mão de vocês. Mas nós estamos no mesmo caminho. E um pastor deve ensinar, pelo exemplo, o que é a vida cristã. E a vida cristã é uma vida de percalços. É uma vida de luta. É uma vida de dores. Mas é a vida de alguém que sabe que é amado incondicionalmente pelo seu Criador e pelo seu Salvador. É a vida de alguém que experimenta desse amor todos os dias e quando falha, se volta para o seu Deus e diz: Senhor, me perdoa. E ele diz: perdoa. E às vezes o nosso Pai vai dizer: te perdoo, mas haverá consequências desse pecado. E a gente suporta as consequências desse pecado também. Mas é isso, meus irmãos. Todos os pastores, apóstolos, tetrarcas, o que for, estão vivendo os mesmos conflitos que você vive, as mesmas lutas, as mesmas dores que você tem. Estão preocupados com seus filhos da mesma forma que vocês estão com os seus. Estão preocupados com seus pais da mesma forma que vocês estão preocupados com os seus. Não existe super pastor. Só existe um supremo pastor. E esse é Jesus. Verso 4. E quando o supremo pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Meus irmãos, todo pastor ou subpastor vai prestar contas. Não existe nenhuma chance de um pastor, de um falso pastor, que oprimiu, que dominou, que manipulou, que enriqueceu, que fez e diferiu as ovelhas do Senhor. Não existe nenhuma chance dessa pessoa sair impune. Nenhuma. O Supremo Pastor vai cobrar. Todos os pastores vão ter que dar conta do que fizeram com o rebanho do Senhor. Quem não treme diante disso é louco. É louco. Ou ateu. Porque eu acredito que há homens e mulheres aí liderando igrejas que só podem ser ateus. Porque não tem nenhum medo, nenhum temor.
tem que tremer diante dessa realidade. Por quê? Porque Pedro nos diz aqui, existe um supremo pastor. Esse supremo pastor está acima de todos os pastores, apóstolos, tetrarcas, bispos, o que for. Todos eles vão responder, todos eles vão dar conta. Então, o bom pastor, lá do Salmo 23, o bom pastor que dá vida pelas ovelhas, de João 10, o pastor grande e soberano, de Hebreus 13, esse pastor, agora aqui, é chamado de supremo pastor, ele vai tomar conta, sempre. É ele que cuida, é ele que vai, as pessoas vão ter que prestar contas. Pastores passam. Eu posso morrer hoje, meus irmãos. Hoje. Pastores passam. Ministérios acabam. Plataformas caem. Prédios são destruídos. Tudo isso pode passar. Pode vir uma grande perseguição no Brasil e fechar 90% das igrejas. Tudo isso pode acontecer. Mas o verdadeiro pastor, ele sempre vai estar lá. E nós estamos aguardando a volta desse grande pastor. Esse supremo pastor vai voltar. E no dia em que ele voltar, no dia em que ele vier buscar o seu rebanho, vier buscar a sua igreja, não vai ter prêmio por fama. Nenhum dos subpastores vai ser premiado porque tinha não sei quantos seguidores no Instagram ou porque o seu canal no YouTube tinha não sei quantos milhões de pessoas assistindo. Não vai ter nenhum prêmio por números. Mas a minha igreja tinha não sei quantas congregações e cada uma delas tinha 4, 5, 10 mil pessoas. Não é isso que importa. O que importa para o grande e supremo pastor é: você é fiel, você cuidou das minhas ovelhas, sejam elas 5, 10, 20 ou 3 mil. Os parâmetros de Deus não são os nossos parâmetros. Parece que as lideranças da igreja hoje mudaram seus parâmetros e parece que o sucesso dos ministérios é medido pelas mesmas métricas de qualquer outro sucesso aí fora. A métrica do Senhor é a fidelidade à sua palavra. Essa é a métrica de Deus. Então agora vamos aplicar às nossas vidas isso que foi aprendido nesse texto. Primeiro, algumas aplicações para as ovelhas, vocês, a igreja do Senhor. Primeiro, valorizem pastores fiéis, não pastores perfeitos, porque pastores perfeitos não existem. E se algum pastor quer se passar por perfeito, ele está mentindo. Então valorizem pastores que são fiéis. Orem por aqueles que cuidam do rebanho, orem pelos pastores, orem por aqueles que estão dedicando a vida a cuidar do rebanho do Senhor. Precisam das orações. Mas rejeitem, e rejeitem mesmo, qualquer liderança que quer tomar o lugar de Cristo na sua vida. Nem olhe para trás. Se essa pessoa quer ser mais importante, mais referência na sua vida do que o próprio Cristo, fuja e não dê ouvidos. A ovelha saudável, ela aprende a reconhecer a voz do verdadeiro pastor. E ela também foge quando a voz não é a voz do verdadeiro pastor. Dedique-se ao conhecimento da palavra, dedique-se à leitura, ao estudo, à oração. Seja cheia do Espírito. É isso que vai ajudar você a discernir entre verdadeiros e falsos pastores. Aos líderes e futuros líderes, creio que aqui há pessoas que serão líderes, que serão pastores, que irão ser chamados por Deus.
Primeiro, o ministério é um chamado para morrer, não é um chamado para se promover. Criou-se na igreja hoje uma cultura muito estranha, que quando se ordena alguém, parece que essa pessoa está sendo promovida. Parece que ela está alcançando um cargo. Irmãos, e eu vou compartilhar isso com vocês, eu fiquei extremamente constrangido com a minha ordenação. Eu acho estranho a ordenação. Vocês já viram como é uma ordenação pastoral? A gente fica sentado aqui na cadeira, aqui, e aí os bispos colocando as mãos sobre nós. E aí quando termina, eu desço e vocês todos vieram falar comigo, me dar os parabéns. Isso é estranho. Comunica algo errado. Nós deveríamos rever como ordenamos pastores. Porque imprimiu na mente de vocês uma coisa tão estranha, que no dia seguinte da minha ordenação, a irmã Laurinete, ela não está aqui hoje, a irmã Laurinete, quantos anos tem a irmã Laurinete, Adriana? 75? 86? Meu Deus, eu vou para a academia que ela vai. Irmã Laurinete, com 86 anos, no dia seguinte da minha ordenação, ela estava me chamando, pastor Guilherme, o senhor, no dia seguinte. Eu falei, irmã Laurinete, sou eu que tenho que chamar a senhora de senhora. Eu continuo sendo o Guilherme. Não é promoção, não é alcançar um lugar mais alto. O ministério pastoral é ser colocado num degrau abaixo, servo de todos. Pensa num pastor nas ovelhas. O pastor consegue deitar e tirar um cochilo? E aí vai ver o que aconteceu. E daqui a pouco escuta um outro barulho lá atrás. Eu acho que está entrando alguém por aqui. Vai lá, e volta, e busca, e tá. E ele não tem sossego. Imagina um pastor de ovelha. É servir. Então, todos vocês que pretendem ou que serão, mesmo que não pretendam, porque eu também não pretendia, mas saiba que o ministério é um chamado para morrer e não para se promover. Você não será o chefe, não será o dono, não será o grande. Não, você é o servo. Segundo, o rebanho é comprado com o sangue do Senhor Jesus. Nenhum outro pastor comprou rebanho nenhum. É o sangue de Jesus que compra. Nós não podemos comprar. Terceiro, o modelo é o Cristo crucificado. Esse é o modelo. Não é o sucesso religioso. Porque a gente pensa numa igreja vitoriosa, a gente pensa numa igreja que está bombando, numa igreja que está aparecendo, uma igreja que está nas mídias, uma igreja que é aceita por todo mundo, que todo mundo gosta, que todo mundo ama, que todo mundo vai. Pense no ministério de Jesus. Ele é a referência. Nada de nenhuma acusação contra uma igreja que esteja bombando. Mas a gente tem que ter cuidado. Porque Jesus não bombou. A igreja de Cristo não bombou. Na Bíblia, você não vê a igreja de Cristo bombando. Ela cresce em meio a dores, perseguições, lutas, sacrifícios. É assim. Então, um líder deve entender. Existem muitas maneiras de encher um lugar, gente. Existem muitas maneiras de afetar as pessoas, de fazer elas pensarem que tiveram uma experiência com Deus. E aí eu digo, com todas as letras, existem cultos hoje que parecem shows. Por quê? Porque querem que você saia de lá com a mesma sensação e a mesma experiência de quem esteve num show. Porque o show é algo que é produzido
para causar uma experiência no público. Por quê? Porque aquele público pagou para entrar lá. E ele tem que sair de lá com uma experiência maravilhosa. Por quê? Porque ele pagou para entrar e eu quero que ele pague de novo. Como é que eu vou fazer ele pagar de novo se eu não der a ele uma experiência tão boa, tão agradável, que ele saia do show dizendo, caramba, quando tivesse show de novo eu tenho que ir. Então toda aquela estrutura do show foi feita, foi planejada, foi pensada para gerar nas pessoas uma satisfação tal que elas vão querer voltar. Quando a igreja copia essa estrutura, as pessoas não querem voltar por causa de Cristo. As pessoas querem voltar por causa da sensação que elas receberam por conta de toda aquela estrutura que foi montada para dar a elas essa sensação. Não existe vontade sacrificial, não existe serviço, não existe comunhão, não existe conexão, não existe nada. São shows e shows e shows que se repetem. Por fim, a você que nos visita hoje, e talvez haja entre nós aqueles que não são cristãos. Talvez você já tenha sido ferido por líderes religiosos. Talvez você conheça alguém que foi ferido, ou você tenha visto alguém da sua família ser dominado de tal forma que você já nem reconhecia mais ela. Existe isso. Pedro reconhece que isso existe. A Bíblia reconhece que isso existe. Existem pessoas que são falsos pastores, que são falsos mestres, que querem se apoderar do rebanho de Deus. Existem essas pessoas. Mas Cristo é diferente. E Cristo tem subpastores fiéis por aí. Não pensem que é somente caos e destruição. Às vezes parece, né? Esses dias eu estava meio que debatendo com alguém que veio comentar num post meu no Facebook, ele dizendo que igreja é tudo coisa para ganhar dinheiro, igreja é tudo isso, tudo aquilo. Eu falei, meu querido, às vezes até parece mesmo. Mas Deus sempre preserva um remanescente fiel. Eu lembrei a ele da história de Elias. Elias estava lutando contra os profetas de Baal, contra o rei Acabe e a rainha Jezabel. E de maneira impressionante, isso sempre me surpreende, porque depois que ele derrota os profetas de Baal lá no Monte Carmelo, com aquela apresentação maravilhosa, onde ele clama para Deus e Deus traz o fogo, e Deus queima o holocausto, e ele mata os profetas de Baal, aí de repente Jezabel faz uma ameaça para ele e ele deprime. Elias, depois de uma vitória como aquela, ele deprime. E Deus fala para ele, o que foi? Aí ele diz, só sobrou eu, não tem mais ninguém. Aí Deus falou, levanta, tem mais 7.000 lá que não dobraram os joelhos a Baal. Elias achava que estava sozinho. Elias achava que só tinha ele de fiel. Às vezes nós corremos esse risco de achar que só nós, só a nossa igreja, só o nosso pastor, só eu que sou fiel, só eu que estou pregando a palavra de verdade. Não, meus irmãos, Deus está preservando 7.000 joelhos que não dobraram os seus joelhos a Baal. Tem aí homens e mulheres fiéis que estão pregando o evangelho, que estão pastoreando o rebanho de Deus. Não se enganem. Os falsos pastores aparecem mais, eles estão na mídia, eles estão no YouTube, eles estão nas redes sociais, parece que eles estão dominando, mas Deus continua guardando a sua igreja, e Ele continua levantando homens e mulheres fiéis para cuidar da igreja. Então, se você está aqui nessa noite ferido, saiba, ainda há pastores fiéis, e não use isso como desculpa para não se aproximar do grande e do supremo pastor. Jesus não explora, Jesus não manipula, Jesus dá vida. E vida em abundância. Então, meus irmãos, ao nos aproximarmos da mesa do Senhor nessa noite, o pão nos fala do corpo que o pastor entregou por nós. O cálice nos lembra do sangue que esse pastor derramou
pelas suas ovelhas. A mesa, ao participar dessa mesa, nós temos a garantia de que nós não fomos abandonados. Aquele que instituiu a mesa, ele está vindo. Então, participar da mesa, participar da ceia, é um olhar para o passado. Nós, ao participarmos da ceia, nós olhamos para o passado e olhamos para a cruz. Mas também sabemos que é a presença do Senhor para o qual a ceia aponta. Nós sabemos que é a presença do Senhor que mantém esse corpo unido, que mantém esse corpo vivo, que mantém a igreja viva. É o presente. E também a ceia do Senhor anuncia o futuro. Sabe por quê? Porque Paulo nos disse que era para fazermos isso até que Ele venha. Então, na ceia do Senhor, nós olhamos para o passado, nós entendemos o presente e nós anunciamos o futuro. O Supremo Pastor, Ele voltará. E até lá, Ele está nos alimentando, nos guardando e nos conduzindo com graça e amor. Amém? Vamos orar. Pai amado, obrigado, Deus. Obrigado por ser o nosso pastor. Obrigado, Senhor, também por aqueles que o Senhor chamou para serem subpastores, para estarem cuidando do rebanho nos dias de hoje, Senhor. Direcionados por Ti, tendo os olhos colocados na Tua cruz, entendendo que não é por obrigação e que não é por ganância, entendendo que eles têm uma responsabilidade. Obrigado, Senhor. Eu pessoalmente peço que eu seja fiel. Peço, Senhor, pela Tua igreja, que o Senhor continue levantando líderes fiéis, não apenas na denominação Nova Vida, mas em todos os lugares, Senhor, que o Senhor continue levantando lideranças fiéis, que são fiéis à Tua palavra, que são fiéis a Ti, para cuidar do Teu rebanho que está caminhando por esse mundo, precisando ser cuidado. E Deus, dá discernimento a cada um dos Teus filhos, para reconhecerem a voz dos verdadeiros pastores e fugirem daqueles que querem apenas dominar e explorar. Também peço, Senhor, que o Senhor cure qualquer coração que está aqui nessa noite ou que está ouvindo essa mensagem em outro dia. Que o Senhor cure os corações que foram feridos por maus pastores, por falsos pastores. Que o Senhor cure esses corações e que eles possam ouvir a Tua voz e atender ao Teu chamado de arrependimento e fé, e que eles sejam salvos para a glória do Teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado pela mesa, obrigado pelos elementos. Que nós sejamos lembrados do passado, que entendamos que essa comunhão nos sustenta no presente e que essa também é um anúncio do futuro, de quando o Teu Filho virá buscar a Tua igreja. Obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém e amém.